misericórdia de Jesus nos envolva para... Alô, agora sim? É que eu uso gritofone, sabe? O microfone é novidade, né, Adão, pra gente, né? A gente vai falando do jeito que pode. Mas que a paz de Jesus nos envolva, o olhar bendito de Maria aqueça o nosso coração, para que nós continuemos na jornada do bem. É uma jornada que é novidade para nós na presente existência. Estava tão acostumado a ficar numa rede, deitado, balançando para lá e para cá, tomando água de coco, né? Aí quando a gente entendeu que isso não era suficiente para o nosso progresso moral, então resolvemos nos matricular numa casa espírita para que as nossas mentes se sintam mais instigadas à mudança. Porque o propósito da nossa encarnação é mudar comportamento. Não é continuar na mesmice que nos levou a um estágio de desânimo por várias existências. Jesus nos proporciona uma nova encarnação, não é para que nós nos deleitemos nas belezas da vida física, ou então fiquemos embriagados pela posse do poder, pelo desejo de ter. Jesus nos propõe uma nova encarnação para que nós passemos a olhar o outro como irmão. Na proposta do Mestre de amar os uns aos outros. Mas só que não amar um ao outro não é uma tarefa muito fácil, né? Dependendo de quem seja o outro, então, a dificuldade aumenta. Mas só que Jesus não dá margem para duplo entendimento nessa sentença, não. Porque ele fala, amai uns aos outros como eu vos amo. O parâmetro é o mestre. E quando o parâmetro é o mestre, então aumenta a nossa responsabilidade na execução desse amor. Porque eu tenho que amar o próximo, o outro, na mesma intensidade que Jesus me ama. E aí me complicou. Porque eu ainda tenho, e eu gosto sempre de lembrar, daquela passagem de Jesus já tinha voltado ao plano espiritual, mas se materializava periodicamente, porque hoje a doutrina ensina para a gente que a ressurreição, à época, para o judeu, para o hebreu, era a materialização. O Espírito se materializa, não há ressurreição daquela forma que havia o entendimento anterior. Então Jesus se materializou para os discípulos em diversas oportunidades. E numa oportunidade estava Pedro, João e André em Cafarnaum, e Pedro sentindo aquela angústia, daquela saudade do Mestre, sabe? Aquela saudade de sentar no barco e ouvir Jesus falar do reino de Deus. Aquela forma que Jesus tinha de trazer a esperança nos nossos corações apenas ouvindo a sua palavra doce e amorosa. E Pedro, aquela angústia aumentando de saudade, Pedro falou, vou pescar. E André e João falaram, também vou. Vamos juntos pescar. Eles foram pescar e pescaram a noite toda. E ao amanhecer o dia, voltando para a praia, para Cafarnaum, Tiago falou assim, mas tem um homem sentado à areia, com uma fogueira. Aí João olhou e falou, é Jesus. Pedro cingiu a cintura com um pano, mergulhou, foi nadando e diz o evangelista que eles estavam a 100 braçadas na areia. Então Pedro, vigoroso, foi nadando e os outros foram remando, chegaram lá na areia. Jesus pergunta, tendes o que comer? E eles falaram, não, mestre, pescamos a noite toda e nada conseguimos. Aí Jesus falou, tenho aqui um peixe para vocês. E João e André sentaram à beira da fogueira. Jesus levantou, chamou Pedro e falou assim, Pedro, tu me amas? E essa expressão, a expressão amor, e nós sabemos que o Evangelho foi escrito em grego, não existe Evangelho escrito em hebraico, aramaico, não existe, ele foi escrito só em grego, porque era a língua comercial da época. Agora, quando você tem que fazer um currículo, tem que ser em inglês, né? Você tem que ter uma versão em português e uma versão em inglês, porque você vai mandar aquilo pela internet e vai para diversos destinos. Então, a palavra amor em grego ele tem 3 significados.
Tem o amor filo, que é aquele amor de sentimento, de amizade, o amor do pai para o filho, do filho para o pai, da mãe para o filho. É um amor de agregar amizade e corações. E tem o amor eros, que é o amor dos enamorados, aquele que proporciona a união de dois seres para o desenvolvimento da sua jornada. E tem o amor ágape. Eu sempre falo, eu espero que um dia o Padre Marcelo não escute, mas não foi o Padre Marcelo que inventou o amor ágape, não. Tá? Tem aquele livro Ágape, né? Dele. Ágape é um amor numa expressão sobre-humana. É aquele amor que Paulo fala para a gente na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, quando ele fala da excelência do amor, que o amor não se ufana, não se ensoberbece, o amor tudo aceita, suporta e crê. É esse amor. Então, quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me ama na forma ágape, na forma mais extensa? E Pedro fala, Senhor, não, eu não consigo ainda cultivar esse amor que você tem por mim. O meu amor por você é um amor filho, um amor do irmão, do discípulo para o mestre. Ainda tenho muita dificuldade. Jesus fala para Pedro, apacenta minhas ovelhas. Jesus para mais um pouco na conversa, olha para os discípulos sentados comendo peixe, e Jesus pergunta, Pedro, tu me ama mais que eles? Olha a pergunta de Jesus, porque o amor a Jesus tem que suplantar as nossas percepções de gostar, de amar. Se eu amar mais a minha esposa, meus filhos, meus netos do que a Jesus, ele fala que eu não sou digno dele, porque aquela que hoje é minha esposa, que são meus filhos e meus netos, na próxima existência eu posso não ter contato com nenhum deles, mas Jesus continuará sendo aquele que norteia a minha jornada. Então Jesus pergunta, tu ama, Pedro, a mim mais que eles? E Pedro, triste, falou, mestre, eu não consigo ainda te amar nessa extensão, porque o amor que eu tenho pelos meus irmãos, pelos meus familiares, é um amor que eu não consigo mensurar, e o meu amor por ti é um amor de irmão, é um amor filho ainda, Senhor. Jesus espera mais um momento e fala de novo, Pedro, tu me amas? Pedro chora. Chora porque ele não consegue vencer a barreira do amor físico, do amor instantâneo, do amor que cobra, do amor que exige. O amor de Pedro ainda é o amor como nós, aquele amor que escolhe. Eu amo o Renato porque o Renato é meu irmão, tenho carinho por ele, mas de repente entra um irmão aqui que eu não tenho nenhuma afinidade, eu não posso dizer que amo na mesma extensão, porque eu não posso faltar no meu sentimento. E quando Jesus pergunta pela terceira vez e Pedro chora, Jesus fala, apacenta minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas é dar abrigo, é dar alimento, é dar a sustentação e a certeza que nenhum malfeitor, nenhum lobo vai penetrar no redil e atacar as minhas ovelhas. O José Luiz do Espírito Santo faz para a gente. Ele instituiu essa casa como aquele redil, aquele canto onde as certezas do amor de Jesus nos une, nos ampara, nos fortalece para enfrentar as dificuldades da vida física, que sabemos que não é nada fácil. Mas também sabemos que Jesus nos avisa que ele não coloca fardo pesado em ombros práticos. Todas as dificuldades que eu já enfrentei ou venho enfrentar nessa e em outras existências, não é para me testar. A gente tem uma ideia meia indevida. Está me testando a minha fé? Não. É para que eu renove a minha esperança que eu tenho um mestre que me ama. Um mestre que sabe que eu tenho capacidade de vencer as minhas dificuldades, seja ela a extensão que for. É um mestre que confia em mim. E quando a gente fala em confiança, é certeza do objetivo a ser alcançado. Muitas das vezes nós confundimos a fé com a crença. E são sentimentos bem diferenciados. A crença é quando você precisa renovar o objeto da sua credibilidade de uma forma mais
permanente. Fé não. A fé é saber que aquilo que você tem no seu coração, você consegue explicar pela confiança da existência, porque fé, lá do grego, vem de fidelis, de fidelidade. Quando é que nós somos fiéis a Deus diante das adversidades da vida? Ou será que nós vamos repetir aquelas perguntas constantemente formuladas mentalmente? Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz a Deus para merecer tamanha punição? Como se Deus fosse um homem como a gente. Como se Deus tivesse as mesmas dificuldades que eu tenho de perdoar um irmão por um erro cometido. A pergunta pode e deverá ser: para que eu estou enfrentando essas dificuldades? Qual é o objetivo que a espiritualidade me apresenta essa situação, para que eu me esforce em superar e sentir no âmago do meu coração como Jesus me ama? É esse o objetivo que o Senhor José Luiz do Espírito Santo, ao implantar essa casa, ele espera que cada um de nós tenha. Sabe? Não é entrar pelaquela porta como está entrando para mais uma reunião. O que vai fazer hoje? Não, você tem reunião lá na casa, eu vou dar um pulinho lá. Sabe? Se eu não for, poxa, fica chato, né? O pessoal percebe que eu não fui. Não. Todas as vezes que nós vamos na casa espírita, é com aquele sentimento de fundo da alma: obrigado, Senhor, por me dar um lugar onde eu me sinta acolhido, amparado, cuidado, tratado, amado. Essa deve ser nosso sentimento íntimo, porque essas paredes já ouviram muitas lágrimas, já choraram muitas saudades, mas também de muita alegria pelas vitórias conquistadas. Então, quando você encosta a mão na parede, se você parar para sentir essa emoção, você vai colocar a mão na parede, você vai entrar em relação com tantos agradecimentos que são feitos silenciosamente. Quando a gente senta na cadeira, na nossa prece, sabe? Poxa, Jesus, muito obrigado por ter permitido que eu chegasse até aqui. Vir para a casa espírita é motivo de festa e de alegria. Não é obrigação e nem trazer minha tristeza. Porque Jesus fala que Deus é Deus de vivo e não de mortos. Se a gente veio para cá porque o meu pai, minha mãe, meu irmão, minha filha, meu filho, meu tio, minha avó morreu, eu ainda não compreendi aquilo que a doutrina dos Espíritos vem me explicar. Que na lei de Deus não existe a lei de destruição, mas a lei de transformação. E nós reencarnamos para testemunharmos essa transformação. Porque há 100 anos atrás, se falasse para Evaldo e para Adão, que estaria no sábado à noite falando do Evangelho, a gente dava sonoras gargalhadas, né? Porque o Evangelho não era o primeiro objetivo da nossa jornada, sabe? É quando eu tiver tempo eu vou. Quem sabe um dia eu pego, abro o Evangelho para ler, quem sabe? Hoje é o nosso alimento diário, sabe? Eu costumo dizer, sabe, e eu falei isso, eu faço minhas palestras, e a Isabela, minha filha, está gravando, né? E aí depois eu boto no meu canal no YouTube, e a minha esposa vê. Então, eu tenho que falar com coerência, né? Porque senão a madame pega pela orelha. E eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente acorda de manhã, tá? Qual a primeira atitude da gente? Claro que é abrir o olho. Tudo bem. Qual a primeira atitude consciente da gente? Fazer uma prece ou pegar o celular? Melo, eu ainda vou chegar lá, na prece. Vou chegar. Mas é muito mais instintivo pegar o bendito deitado na cama ainda, né? Não é? Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Eu falo isso para eu me convencer, sabe, Adão? Não é para poder falar para mim mesmo.
O palestrante Haroldo Dutra Dias fala numa palestra, ele frequenta uma casa espírita lá em Belo Horizonte, se eu não me engano é Centro Espírita Emmanuel, mas não tenho certeza do nome não. E ele diz que um amigo da casa, trabalhador de muitos anos, desencarnou. E passados uns 4, 5 anos do desencarne desse irmão, ele se apresentou numa reunião mediúnica, dando uma comunicação dele através do médico. E o dirigente espiritual da reunião autorizou a fazerem perguntas, 3 ou 4 perguntas para ele, que era uma pessoa, sabe, que conhecia os meandros da casa, conhecia as atividades da casa, trabalhou na casa há mais de 30 anos, então foi autorizado. E fizeram perguntas sobre a situação dele, como ele encarou o momento do desencarne, aquelas curiosidades normais. E o irmão perguntou assim para ele: no teu retorno ao plano espiritual, depois que você entrou em equilíbrio emocional, o que te causou mais dificuldade de adaptação no retorno ao plano espiritual? A pergunta era uma pergunta muito séria, né? E ficava aquela expectativa. E o espírito falou assim: a falta do celular. Me adaptar na espiritualidade sem o celular foi doloroso. Eu tenho que avisar vocês que todos nós vamos desencarnar. Então é melhor começar a fazer a terapia do distanciamento do celular. Sabe? Acordar, primeiro faz uma prece, agradece a Jesus a oportunidade de um novo dia, levanta, vai para o banheiro, ou para a cozinha, fazer um café, deixa o celular quietinho lá. Tenha certeza que o celular não vai desencarnar por essa ausência da nossa presença. Mas é uma coisa que me preocupou bastante. Por quê? Porque o celular hoje traduz para mim um momento de um equilíbrio, de uma harmonia que eu preciso olhar para ver se tem uma mensagem importante, se algo aconteceu no meu Instagram, no meu Facebook, se algo importante aconteceu. E, no entanto, a coisa mais importante que aconteceu foi o fato de você despertar na matéria para um novo dia. Isso é o grande importância, esse é o grande movimento. E quando a gente fala dessa importância, é porque nós achamos, ainda temos a percepção que o texto do celular vai me oferecer uma paz, um conforto. Ah, será que meu filho chegou bem em casa? Ou será que ele já foi para o trabalho? Né? E a gente encontra várias desculpas para se atrelar a essa maquininha danada, né? Que tem a finalidade de unir as pessoas, mas acabam afastando nós, nos afastando do convívio familiar. Numa reunião de família, é reunião de WhatsApp, sabe? Um manda mensagem para o outro na mesma casa pelo WhatsApp, ao invés de sentar para conversar. E a conversa, ela tem como propósito a interação familiar de um sentimento de paz. Esse sentimento de paz que a gente procura, ele ainda está associado a um conceito de paz que não estamos habituados a sentir. Pode marcar agora, começar a live. Tá bom? Até 9 horas, né, Ana? Tá. Tá bom? Então, essa promessa de paz é uma necessidade da humanidade desde tempos imemoriais. Abraão, quando saiu lá da Caldeia, em busca da terra prometida, ele queria uma terra que oferecesse aos seus familiares leite e mel. Já ouviram isso, né? Leite e mel, simbolizando que todas as angústias do homem estariam resolvidas na terra prometida. E a visão era tão material que nós transpomos os séculos, porque Abraão foi mais de 2.000 anos antes de Jesus, quer dizer, mais de 4.000 anos atrás, e nós ainda ansiamos pela paz material, pela paz da conta bancária recheada, pela paz que eu não preciso mais pagar plano de saúde, que minha saúde está inteiraça, não tem mais o que me preocupar,
pela paz de que meus filhos agora são homens de bens, não é? Que a minha filha casou com um bom homem, faz todas as vontades dela, todas. Sabe que a minha filha chega em casa, meu genro já lavou a louça, fez a janta. Agora, meu filho não deu sorte. Meu filho casou com uma megera que obriga ele a lavar a louça e fazer janta. Então, a nossa percepção de paz está associada àquilo que me satisfaz os meus desejos imediatos. Mas qual é a paz que Jesus nos oferece? Jesus fala para a gente, está lá em João, capítulo 14, versículo 27. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, paz que o mundo não tem para dar. E qual é a paz de Jesus? Em outro momento, Jesus fala assim: quando entrares numa casa, deseja paz para aquela casa. Se a casa for digna de paz, ela ali permanecerá. Mas se não for, voltará com você. Que paz é essa que Jesus está falando? É a minha paz. Eu tenho que ser portador de paz para quando eu chegar na casa de alguém, a minha paz, caso a casa não esteja em paz, harmoniza os irmãos daquela casa. Mas se eles não aceitarem a minha paz harmonizada, então quando eu retornar, eu levo a paz comigo. O tumulto vai continuar lá, mas eu vou estar em paz. O que o Evaldo faz? Chega lá na casa do Renato, paz seja nessa casa. É assim que eu falo? Não, a paz de Deus seja nessa casa. Por que a paz de Deus? Porque Deus tem uma paz perene. Quem necessita de paz sou eu. Então, quando eu chego na casa do Renato, a paz seja nessa casa, aí o Renato falou assim: porque tu não sabe porque fulana falou, Beltrano disse, e agora aconteceu aquilo, e eu entro na confusão dele. Eu falei: como é que pode fazer uma besteira dessa? Deus me livre, fofoca aqui na casa espírita, nunca existiu isso. Melindre aqui não, acontece nas outras casas, aqui não. Então eu não sou portador de paz, eu sou portador da confusão, não é? Então eu não estou seguindo aquilo que Jesus nos fala, porque a paz de Jesus é conquistada por um termo que eu não sei bem o que significa, mas eu vou falar, é uma tal de mansuetude. Porque é o mestre que fala nas bem-aventuranças: os mansos herdarão a terra. Está escutando? Tem que ficar manso. Porque para nós herdarmos a terra, temos que mudar o nosso entendimento acerca do próximo. Começamos a falar do amor ao próximo. Aí Jesus fala assim para a gente: como você pode dizer que ama a Deus que não vê e não ama o próximo que está próximo de você? O nosso sentimento de paz está associado a uma utopia, sabe? A uma imaginação, algo que não é realizável. A paz do Senhor, irmão, realmente seria o nosso desejo íntimo, mas desde que eu seja portador dessa paz. Porque é o Evangelho que fala para a gente que só dá quem tem para dar. Se você não tem, não pode dar. Se eu não sou portador da paz que o Senhor Jesus me oferece, eu ainda não tenho condições de ser difusor dessa paz. Porque Jesus fala assim: não vos perturbe o coração, eu venci o mundo. E qual é normalmente a nossa proposta? Vencer no mundo. Eu falei que a minha alegria é que meus filhos são homens de bens. Eu devia me esforçar para serem homens de bem, que tenha uma consciência reta à luz do Evangelho do que é certo fazer, não aquilo que eu vou levar vantagem de fazer. É chegar aqui na união kardecista sem perceber a tristeza do outro e sem falar nada, chega lá, dá um abraço, fala baixinho: estou contigo, irmão. E nós chegamos aqui muitas das vezes e olhamos um para o outro como se estivéssemos num plano superior, num plano de felicidade. E quando alguém mostra para a gente que não é isso, a gente taxa esse como sendo a ovelha negra da casa. Não está bom, está sempre reclamando, sempre pede alguma coisa, mas ele está fazendo aquilo que Jesus mandou: vinde a mim, todos vós
Jesus não vai carregar ninguém no colo não, tá bom? Tira essa imagem da cabeça de vocês, porque a proposta dele é nos aliviar e não nos carregar. A proposta do mestre, ele diz: livra-te dos ares que eu te livrarei dos males. Está aqui no Evangelho, não é invenção minha não. Por quê? Porque a partir do momento que eu realmente procuro a paz que Jesus me oferece, eu começo a abrir mão da minha opinião. Sabe? Não, eu sou assim. Síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou desencarnar assim, vou voltar para um grau assim. Porque milagre não existe. Você falou para ele? Não falou? Eu vou dar essa notícia para vocês: milagre não existe. Porque o milagre é uma derrogação da lei de Deus. Deus erra? Não, se ele errar, não é mais Deus. Não, a lei, Deus fez uma lei, mas ela não estava muito legal não, sabe, Adão? Vamos mudar, vamos melhorar a lei de Deus, é possível? Não. Então, na lei de Deus, a questão do milagre, ele não é real, não existe. Existe uma interpretação indevida quando eu quero tirar vantagem do meu entendimento e começo a iludir as pessoas para que acreditem apenas em mim. Mas Jesus alerta: um cego e carrega outro cego, vai os dois para o buraco. Então não me sigam, porque eu, pela minha arrogância, pelo meu orgulho, pela minha vaidade, eu vou errar caminhos. E quem estiver junto comigo, caminhando nos meus passos, vai com o mesmo erro que eu. Agora, quando a gente cisma, bota na cabeça que tem que seguir Jesus, tem uma receita bem prática de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, renegue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renegar a nós mesmos é abrir mão de buscar a razão para a gente. Sabe? Eu tenho razão. Quando eu falo assim, não importa o contraponto do outro, porque eu não vou aceitar. Porque eu tenho a razão. E a proposta do Evangelho é que você tem que optar entre ter razão e ser feliz. Porque não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá. Se você quiser ter razão, você vai ser infeliz, porque você vai pisar no outro. Se você quiser ser feliz, você entende o direito do outro de discordar de você. Meu Deus do céu, Emmanuel fala para a gente numa página, lá no Caminho Verdade e Vida, que a primeira atitude para se praticar a caridade é o respeito à opinião alheia. Sem respeito não existe caridade. Sem caridade não existe paz. Mas por que paz? Tem uma história do Chico. Havia um irmão lá em Minas Gerais, o nome dele é Jerônimo Mendonça. Ficou conhecido no movimento espírita como o gigante deitado. Jerônimo Mendonça, um jovem atlético, muito alto, forte, e ele se denominava como Tarzan, porque naquela época tinha saído aquele filme lá americano, né, com John White Miller, que foi o primeiro Tarzan. Cara, ele era campeão olímpico de natação, então ele não tinha dublê não, ele nadava mesmo no mesmo rio com um crocodilo, sabe, na filmagem, tamanha a habilidade dele. E o Jerônimo dizia que ele era o Tarzan de Itubiara, que é uma cidade lá de Minas. Ele frequentava uma casa espírita lá na cidade, e ele estava já com seus 18 para 19 anos, numa reunião pública. Ao final, tinha uma pessoa que psicografava as mensagens, teve uma mensagem assim: Tarzan, te prepara que a tua selva vai começar. E todo mundo sabia quem era Tarzan. Sabia que era ele. Ele era o galã da cidade, né? Um rapaz bonito, forte, era que nem Renata, né? Rapaz posudo. E ele, naquele mesmo ano, ele já com seus 18 para 19 anos, ia ter um filme lá na cidade, ele foi no cinema, e quando ele terminou a sessão, ele percebeu que as
pernas dele já não estavam obedecendo muito, ele sentia muitas dores, e ele foi para casa, amparado por 2 amigos, para chegar em casa, e começou a dificuldade dele, que ele desenvolveu uma síndrome, que aos 28 anos de idade, ele só movia os olhos. Não podia sentar, não podia ficar de bruço nem de lado, ele ficava deitado só olhando para o alto. E evidentemente não perdeu a consciência, ele sabia de tudo que acontecia com ele. E nesse estado de tetraplégico, mexendo só os olhos, ele ditou 2 livros mediúnicos, fundou uma creche espírita na cidade e abriu 2 centros espíritas na cama. E aí um dia chamaram ele para fazer uma palestra em uma cidade lá de Minas, e ele falou: como é que eu vou? Não consigo levantar para nada. Aí alguém falou assim: vamos, a gente leva você na cama. Ele: então vou. Aí arrumaram uma Kombi, uma caminhonete, e que deu para entrar a cama de madeira, normal, que levava o Jerônimo na cama. Aí o Jerônimo foi fazer a palestra. Aí, lógico, que não podia ser lugar de 2 andares, tinha que ser lugar térreo, plano. E ele desenvolveu uma habilidade, Adão, de imitar Divaldo Franco. A voz dele era igualzinha do Divaldo. Tem gravação na internet. A voz dele igualzinha do Divaldo. Então, por exemplo, botava uma marca ali atrás e o dirigente anunciava: agora, com você, vamos chamar o palestrante da noite de hoje. Ele lá de trás, ele imitava o Divaldo. Aí eu ficava aquele alvoroço na casa, né? Puxa, Divaldo, que bacana, puxa, que alegria. E aí pouquinho entrava a cama e ele falava: minha gente, Divaldo teve um problema, teve que ir embora. Então quem vai fazer as palestras para vocês sou eu, Jerônimo. Passou o tempo, Jerônimo já estava com seus 45 anos, 46 anos, ele desenvolveu uma hemorragia intestinal muito grande. E era muito grave, a cama dele ficava vermelha de sangue. E ele virou para os amigos e falou assim: gente, eu preciso, antes de desencarnar, ele me liberar para falar com o Chico. Porque eu devo tanto a Chico, Chico me ajudou tanto, e eu quero ir lá me despedir. Mas Chico, Jerônimo, daqui de Tupiara para Uberaba são mais de 500 quilômetros, como é que a gente vai, né? Não sei se está difícil, mas se puder dar um jeito. Aí sempre tem um amigo, que tem um amigo, que tem um amigo, que conhece alguém que tem um avião. E aí fizeram aquele todo voltaram, Jerônimo dentro do avião, ela foi para Uberaba, e chegou lá num sábado de manhã, quando o Chico fazia o estudo à sombra do abacateiro, e mais de 300 pessoas lá assistindo, e pouquinho entra pelo portão aquela marca suja de sangue, e Chico fala lá de sangue: Jerônimo, meu filho, vem me visitar. Quando o Jerônimo chegou perto, falou assim: Chico, estou muito mal. Eu viajo com atestado de óbito assinado, só falta botar a data. Eu vou morrer, Chico. Chico falou: vai mesmo. Sabe por que tu vai morrer? Porque você vestiu a túnica do coitadinho. Tadinho do Jerônimo que está nessa cama há tantos anos. Tadinho do Jerônimo que está numa hemorragia. Então tu vai morrer, porque você vestiu a túnica do coitadinho. E quando nosso Senhor Jesus Cristo permitir, você retorna. Mas Chico, a minha vida está por um fio. Jerônimo, Emmanuel nos fala que tem um fio de cabelo, tem um fio de linha, tem um fio de cobre. Se você começar a fazer o bem, esse fio engrossa. Tá bom, Chico. Então eu vou embora, né? Vai embora. A marca saindo, Jerônimo grita: fica na paz, Chico. E Chico fala para ele: tira o Z, Jerônimo. Fica com a paz na mão, porque só o trabalho no bem nos dá paz de consciência. Então, para que a gente possa buscar a paz, nós temos que trabalhar no bem. Porque o Sr. Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade se o homem pode almejar ser feliz na Terra. E os benfeitores falam: não, porque a felicidade não é deste mundo, como diz Eclesiastes,
que é um livro de Moisés. Mas o homem pode almejar a ter momentos felizes. E para que o homem seja feliz, ele deve cumprir a lei de Deus, na sua extensão. Não cumprindo a lei de Deus, o homem é infeliz e na sua infelicidade pratica o mal. Então, a única forma de nós buscarmos a paz de Jesus é cumprir a lei de Deus. Não tem receita milagrosa. Não tem receita escondida que só alguns saibam. Porque Jesus, ele resumiu a lei de Deus em 2 mandamentos. Amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 mandamentos, disse Jesus. Mas aí, muitas das vezes, nós temos dificuldade de entender quem é o nosso próximo. O sacerdote também teve. O sacerdote, depois de Jesus andar 2 dias e uma noite, lá de Cafarnaum até Jerusalém, e ele chegar cansado, aí contaram aquela história do burrinho, né? Que ele subiu no burrinho, entrou na cidade naquele festejo todo, né? Osana ao filho de Davi, Osana ao filho de Davi, mas ninguém perguntou se Jesus queria uma água, se estava com fome, só ficaram naquele oba-oba que para Jesus não fazia nenhuma diferença. A Humberto de Campos tem uma página no livro Reportagem do Além, que ele diz, relatando esse fato, que muitas das vezes nós nos comportamos igual o burrinho dessa história. Porque diz Humberto de Campos que quando Jesus entrou na cidade e aquele alvoroço todo, o burrinho se empinou a cabecinha, abriu um sorriso e foi todo feliz. E aí Pedro falou assim: burro, essa festa não é para tu não, é para Jesus. Aí o burrinho ficou triste, porque nós achamos que a espiritualidade trabalha única e somente para nos atender nos nossos petitórios infinitos. Que nós temos que vir aqui na União Kardecista porque temos muito que conversar com o seu José Luiz do Espírito Santo, porque não é possível. Eu venho aqui já há 5, 10 anos, a minha vida não muda, vai ficar 50, 60 anos e não vai mudar não. Se você só vir e não levar para o teu coração aquilo que você escuta aqui, levar para a tua casa aquilo que você escuta aqui. Porque a tarefa da casa espírita é educar espíritos rebeldes. Sejam bem-vindos. Porque a nossa rebeldia que nós não acreditamos na possibilidade da nossa mudança. Primeira frase da gente: mudar é muito difícil. É muito difícil. Na nossa casa tem um trabalho com a equipe do Dr. Ema, sob orientação de Sheila e Dr. Bezerra. Eu não aconselho vocês a chegar lá e falar para o Dr. Ema que isso ou aquilo é difícil. Porque ele vai falar assim: difícil é aquilo que ninguém fez. E nosso Senhor Jesus Cristo fez tudo o que é necessário para nós sermos felizes. Aí ele fala assim: se você insistir que é difícil, assuma a sua condição de preguiçoso e diz que não quer fazer. Seria mais honesto. Então, quando nós viemos aqui em busca daquela paz tão sonhada, mas ela não pode ser associada a uma mudança de comportamento verbal, porque não, aí, por favor, né? Poxa, a paz, Jesus falou que ele dá a paz dele, mas não é de graça. Paulo fala na carta aos Coríntios: pela graça sois salvos, mas ele não diz que é de graça que sois salvos. É preciso um movimento, uma ação nossa de mudança de comportamento. Aquele que eu julgava ontem que seria difícil eu compreender, hoje eu tenho que estabelecer como propósito dar o direito dele pelo menos falar. Porque eu digo que eu não quero, não compreendo, não gosto, mas eu não dou sequer o direito do outro colocar para mim o seu ponto de vista. Não sei com vocês, mas comigo já aconteceu. Eu olhar para uma pessoa que eu assisti os estudos, né, Léo, que fazia pela internet, né? Eu falava assim: não tem a cara de ser besta. Ainda sentava do lado da esposa para ver se quebrava um pouquinho o galho, né? Olhava para ela, gente boa, aí nós tínhamos que olhar para ele também. Aí eu comecei a participar e eu
considero você besta, né? Mas é um besta que eu gosto, né? Melhorou, né? Melhorou. Porque a gente não dá direito sequer do outro colocar a opinião dele. Nós simplesmente rechaçamos. Aí chegamos aqui e queremos exigir da espiritualidade que é vazio de meu coração. Mas eu não fecho a minha boca. Eu não paro a minha língua dentro da boca. Tinha uma musiquinha bem antiga. Acho que não tem tempo não. Que a música tem a letra assim: caveira, quem te matou? Aí a caveira respondia: foi a língua, meu senhor. Porque a gente não consegue parar de falar, de reclamar, de exigir que o outro mude. Assim não dá, eu não aguento mais, fulano não me dá paz. Não dá, porque ele não tem paz para te dar. Não tem. Você que é o portador da possibilidade de ter paz. Quando eu abro mão disso, que eu entro numa discussão, que eu entro no enfrentamento, eu estou dizendo que não vem com essa história de paz não, que eu tenho a espada. Eu quero é briga. E aí eu pergunto para mim mesmo. Eu costumo dizer, gente, você me perdoe, toda vez que eu faço algum tema da doutrina, eu falo para mim, eu divido com vocês para não ser egoísta, mas eu estou falando para mim. Todas as vezes que o meu desejo de paz é da boca para fora, eu estou usando a minha língua como uma espada para ferir os outros. Mas quando essa espada se vira contra mim, ferindo a mim mesmo, porque o Senhor é seu dono, não é assim que Jesus fala para a gente, a cada um segundo as suas obras, é o que Jesus nos fala. Quando essa espada se vira para mim, aí eu quero reclamar da divindade. Eu quero dizer para a espiritualidade que ela não está vendo aquilo que eu estou passando. Aí os benfeitores falam assim: analisa. Procura, naquilo que você está enfrentando, procura se há uma injustiça. Aí a gente, claro, que sempre quer legislar em causa própria, começa a procurar algo que nós consideremos ser injusto. Aí vem Emmanuel, numa página do Caminho, Verdade e Vida, e fala assim: apesar das insistentes asseverações ou afirmações da injustiça que o irmão sofre, acrescenta-nos o Evangelho que podemos sofrer uma injustiça, mas jamais seremos injustiçados. Porque a proposta do plano em que nós estamos habitando é um plano de prova e expiação. Então, se eu não estou sendo provado na minha fé, na minha confiança em Deus, eu estou sofrendo as consequências de algum ato do homem. Mas, Evaldo, esse negócio do esquecimento do passado não é legal, porque como é que eu vou enfrentar uma situação se eu não lembro o que eu fiz? Certa vez, um benfeitor lá na nossa casa, ele falou assim: quem aqui quer saber quem foi no passado? E foi excelente. Porque eu conheci nessa existência umas 555 Cleópatras, sabe? Rei e rainha, então, eu conheci um absurdo. Porque nós sempre achamos que nós fomos o supra-sumo da coisa importante no passado. Mas para Jesus, não é importante ser importante, é necessário ser bom. Porque o objetivo da gente é ser bom, fazer o bem é circunstancial. Eu vou fazer o bem. Tem o filho do Renato e meu neto. Os dois se candidatando à mesma vaga num colégio excelente e de grátis. E o colégio da busca em casa, não tem preocupação. Aí só tem uma vaga. Eu vou ter pelo filho do Renato ou pelo meu neto? Mas o meu neto já estuda num colégio muito bom. E os pais dele conseguem pagar esse colégio sem preocupação. E aí, por que eu vou pedir? Ainda pelo neto. Pelo nosso egoísmo exacerbado, porque afinal de contas,
Mas Deus primeiro os meus. E aí eu quero ser feliz, eu quero ter paz. Como? Como? Não existe na espiritualidade uma loteria que, se você for sorteado, você ganha paz. Na nossa casa, toda vez que alguém chega e fala assim, eu já fiz isso com o Renato. Ah, fica na paz. Não, eu quero é paz. Porque a necessidade do trabalho no bem, ela independe da questão de merecimento, entendeu? Não é eu esperar estar com tudo resolvido na minha vida, organizado na boa, para que eu possa me predispor a fazer um trabalho no bem, atendendo a necessidade de alguém. A proposta de Jesus é o oposto disso. Paulo de Tarso fala para a gente, mesmo com os joelhos desconjuntados, levanta e serve. E a gente dá uma topada e quer ficar na cama chorando, e ai da casa se não me ajudar a minorar minha dor com uma topada. Eu sinto muito, gente, mas não dá para falar de paz de Jesus no ostracismo, sabe? De ficar trancado dentro dos meus problemas e não abrir a minha mão para ajudar ninguém. Porque Jesus fala assim, o Pai trabalha até hoje, eu também. E por que nós vamos ficar deitados na cama choramingando? Chico Xavier já estava com 91 anos e ele estava lá na cama dele, e nós sabemos que ele desencarnou com uma fraqueza orgânica muito grande, né? Ele lá na cama dele, e ele estava triste. E Emmanuel perguntou para ele, Chico, o que houve? O que você está assim? Ele falou assim, seu Emmanuel, eu não aguento o peso de um lápis para escrever uma mensagem de conforto para ninguém. Quando as pessoas vêm falar comigo, eu peço que fale um pouco alto, que eu já estou com problema de audição. Mas quando a pessoa me pede uma orientação, eu peço a pessoa para botar a orelha perto da minha boca, que a voz está tão fraca que poucos escutam. Eu não sirvo para mais nada. Aí Emmanuel falou assim, não blasfeme contra Deus. Porque enquanto você pode fazer uma prece, você tem muita valia para nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sabe o que Chico fez? Na cama, não conseguia levantar com facilidade, só amparado por algumas pessoas. Chico chamou o Eurípides, que é o filho adotivo dele, e falou assim, Eurípides, meu filho, faz um favor, vai lá na banca de jornal, compra os jornais que tratam dos crimes da sociedade. Aí o Eurípides falou assim, Chico, mas logo esse jornal, se tu espremer, faz sangue. Ele falou, eu sei, meu filho, mas Chico, para que você quer esse jornal? É para quando ele tiver o nome do criminoso, poder fazer uma prece por ele. Porque dificilmente alguém pede pelo criminoso, só pede pela vítima. É esse sentimento que nós acreditamos, certamente, que Chico retornou para a espiritualidade com um sentimento nascedouro da paz de Jesus. Porque só o trabalho no bem, só a prática da caridade, é por isso que o tema central da doutrina dos Espíritos é fora da caridade não há salvação. Como eu quero ter paz se eu não trabalho pela prática da caridade? Se eu não estendo a minha mão, ou no caso a minha voz, para dizer assim, poxa, cara, olha, encosta a cabeça aqui, pode chorar. Eu não sei como resolver, mas que eu vou ouvir a tua queixa, a tua dor, eu vou. É para isso que a doutrina me convidou para estar nas suas fileiras. É exercer o caminho da paz, da caridade, do amor fraterno, não escolhendo a quem. Porque a orientação de Jesus é fazer o bem sem olhar a quem. Dá com a esquerda assim que a direita saiba. Algum de nós aqui poderia afirmar qual o espírito que está dando paz em cada um de nós agora, nesse momento? Porque tem irmãos dando paz na gente individual. Alguém pode afirmar quais são os nomes desses irmãos? Mesmo que pudesse, eles implantariam a regra do silêncio, porque eles já aprenderam a trabalhar no silêncio daquele que ama, não é daquele que exige. Uma mãe, quando o filho está dormindo, depois de uma longa febre, que a mãe senta do lado da cama, bota a mãozinha no corpo do filho, sente que já está fresquinho, não tem mais febre. O filho sabe avaliar a intensidade da alegria daquela mãe ou daquele pai, naquele momento em que ela faz a prece, ele faz a prece agradecendo a Jesus que a febre foi debelada.
é a prática da caridade. Se nós conseguirmos fazer isso pelo filho, pelo neto, pelo sobrinho, pelo afilhado, que tal começarmos a levar isso também para aqueles que estão próximos da gente? Porque Jesus, na parábola do bom samaritano, a minha ideia era falar da parábola hoje, sabe? Mas aí não deixava, tudo bem. Mas na parábola do samaritano, quando Jesus conta a parábola, no final Jesus faz um questionamento ao sacerdote. Quem se fez próximo do homem caído? Não é quem é o próximo. Quem se fez próximo? Aí o sacerdote, descontente com a proposta de evangelização de Jesus, o sacerdote falou, aquele que teve misericórdia. Aí Jesus falou, vá e faça o mesmo. Apenas com misericórdia, como diz Guimarães Rosa numa das suas obras, ele diz que misericórdia é botar o coração na miséria do outro. Não é botar o julgamento, é botar o coração, é amar, é entender que o outro hoje chora e tem dificuldade de entendimento, mas você também já chorou e teve muita dificuldade de entendimento, mas você teve quem te acolheu. E você gostou de ser acolhido. E nesse acolhimento, você tem uma mensagem do irmão que diz o seguinte: a importância da prática do bem é que dá uma satisfação, uma alegria interior. Não é? Quando a gente faz uma coisa pelo outro, a gente sente aquele afago no coração. E disse o benfeitor que a esperança de Jesus é que esse sentimento de alegria de ter feito o bem queira ser renovado. Porque aí eu começo a fazer o bem de forma ostensiva e ainda mais particular. Querer receber a paz de Jesus é trabalho no bem. Graças a Deus.